Olá, gente boa, quero dar-vos as boas-vindas a mais este podcast e hoje vamos falar aqui de um tema que para nós é super importante, eu volto e meia falo acerca dele, que é o consumo consciente, a sustentabilidade e que mundo é que nós estamos a deixar aqui aos nossos filhos, mas também não é, não é só o mundo que nós vamos deixar, é o mundo em que nós já estamos a viver. E nada melhor do que se juntar a esta conversa Ana Milhazes, que faz deste tema uma das suas bandeiras, já vamos conhecer melhor, e eu gostava mesmo muito que escutassem este podcast do início ao fim e que o passassem, porque nós estamos aqui a falar sobre o futuro, o nosso futuro e o futuro dos miúdos. Ana, muito obrigada por teres aceito este convite, por estares aqui neste podcast, é um prazer ter-te aqui. E eu gosto muito, muito, muito de ouvir falar sobre estes temas, mas antes de lá irmos, gostava de que te apresentasses, que nos contasses quem é que tu és. Passo a palavra. Olá Magda, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, já sabes que admiro muito o teu trabalho, gosto muito de ti, portanto estou super feliz. Então, o meu nome é Ana Milhazes, eu sou do Porto, sou autora do blog Ana Go Slow e do livro Vida Lixo Zero e também fundadora do movimento Lixo Zero Portugal. Faço assim várias coisas, portanto além de falar destes temas em palestras e workshops e vou muitas escolas, portanto estou com os alunos, não é? Desde os 3 aninhos até ao final da universidade. Também gosto muito de ir a empresas e outro tipo de eventos e para além disso também sou coach e faço sessões individuais e em grupo, trabalhando estes temas e não só, né? No fundo também as pessoas acabam por procurar um bocadinho, também pelas várias mudanças que eu já fiz na minha vida, as próprias pessoas gostam de me procurar porque estão em fases de mudança na sua vida e gostam de procurar esse apoio. Portanto, estou super feliz por estar aqui a falar destes temas porque são mesmo uma paixão muito, muito grande para mim. Como é que tu despertaste para isto, Ana? Conta-nos. Como é que o tema da sustentabilidade, do consumo, do lixo zero, como é que isto surge para ti? E o que é que hoje representa também na tua vida? Uhum. Na verdade, eu acho que a sementinha cresceu lá, foi plantada quando eu era novinha, não é? Uma criança ainda, porque do lado do meu lado materno, portanto, o meu avô era pescador e, portanto, estive sempre muito ligado ao mar, eu adoro o mar, adoro estar junto ao mar, adoro viver perto do mar, e depois do lado dos meus avós paternos, esta ligação ao campo, portanto, os meus avós eram agricultores, a minha avó depois vendia os legumes, assim, ao pé da estrada, e, portanto, eu ia para lá desde pequenino aos fins de semana, e, portanto, havia um contacto muito grande com os animais, porque eles tinham também criavam gado, tinham galinhas e tudo mais. Portanto, eu acho que desde pequenina essa consciência ficou muito presente, tanto que, por exemplo, eu não, havia certos animais que eu não conseguia comer. Portanto, eu não sabia que se podia ser vegetariano, porque tenho a certeza que se eu soubesse, ou seja, se eu fosse uma criança hoje em dia, não é? De certeza que já ia saber que haviam pessoas vegetarianas e ia ter dito à minha mãe que não queria mesmo comer carne de todo. Portanto, havia alguns animais que eu não comia mesmo. Entretanto, eu acho que essa consciência foi ficando como que um bocadinho adormecida. Eu segui sempre um percurso muito certinho, como eu costumo dizer, fui para a universidade, aliás, eu nem sabia que se podia não ir para a universidade. Lembro que foi um episódio muito engraçado na altura em que os meus colegas, não é? Alguns colegas ficaram só para o 12º e eu nem sequer sabia que isso era uma possibilidade. E, portanto, acho que isso foi ficando um bocadinho adormecido com esta correria, e nós provavelmente vamos abordar este assunto um bocadinho mais à frente no podcast, que é esta correria de, no fundo, é quase como se nós estivéssemos a cumprir a checklist, não é? A checklist que nos é passada pelos pais, pela sociedade. Tem que ter um bom curso, tem que ter um bom emprego, tem que ter um relacionamento estável, e eu estava muito focada nisso, no check, check, check. E então houve ali uma altura, portanto eu tinha acabado o curso, estudei Sociologia, depois acabei por trabalhar na área de Informática, embora não tenha muito a ver, eu sempre fui muito voltada para as tecnologias, é uma área que eu gosto bastante, e portanto estive a trabalhar nessa área, trabalhava mais ou menos há cerca de 2 anos, portanto em 2010, entre 2010 e 2011, lembro-me que foi assim ao final do dia, eu estava literalmente, olhei para o relógio e pensei assim, caramba, já se vai repetir tudo outra vez amanhã. A vida não pode ser só isto, tem que haver algo mais. E atenção que eu gostava muito do que fazia, eu adorava os meus colegas, adorava o meu trabalho, mas sentia que não podia ser só aquilo. E na altura achei que era falta de organização. Eu lembro perfeitamente que fui para o computador e comecei a pesquisar como é que eu me podia organizar melhor, não é? Como é que os dias podiam ser maiores. E fiz uma lista com o material de organização que eu queria comprar. Portanto, basicamente eram caixas, prateleiras, tudo coisas para organizar coisas que eu tinha em casa. Até que cheguei a um blog que dizia qualquer coisa como: não faz sentido nós comprarmos coisas para organizarmos coisas que não usamos. O que faz sentido é livrarmos dessas coisas que não usamos. Claro que eu lá está, já com essa consciência ambiental, né? A reciclagem, a separação fazia desde sempre, né? Incentivei logo os meus pais a fazer, assim que apareceu em Portugal. E então na altura eu pensei, ok, eu quero me libertar destas coisas, mas eu não vou simplesmente pegar e pôr ao pé do caixote de lixo, eu vou perguntar junto de familiares, colegas, amigos e também instituições a quem eu já ia fazendo algumas doações,
se precisam efetivamente destas coisas. E no fundo eu acho que essa foi a grande porta de entrada, não é? Quando eu descobri o que era o minimalismo, o que era isto de viver com menos. Portanto, isto começou em 2011, em 2012 criei o blog, porque no fundo queria algo que tinha aqui dois objetivos. Por um lado era comprometer-me, não é, nesta viagem, quase como se eu tivesse ali uma lembrança de Ana, este é o teu caminho e vais seguir direitinho. E por outro lado, eu estava a sentir uma felicidade tão grande por ter menos coisas na minha vida, porque estava, quando nós temos menos, nós conseguimos acrescentar outras coisas que são muito mais importantes para nós. E eu queria mesmo que as pessoas conhecessem isto na própria vida, não é? Que experienciassem isto. E na altura não se falava deste assunto em Portugal. Portanto, havia muitos blogs americanos, escritos em inglês, blogs também do norte da Europa, mas não havia nada em Portugal, não é? Português de Portugal. E então foi muito bom depois começar a receber o feedback das pessoas e perceber que as pessoas estavam a experienciar exatamente a mesma coisa. Só para concluir a jornada, depois em 2016 dá-se outro ponto de viragem, portanto eu estou literalmente a olhar para os vários caixotes de lixo que tinha em casa e pensei assim, eu falo muito comigo, falo muito sozinha, e então olhei para mim e pensei assim, oh Ana, como é que é possível tu que és tão preocupada com as questões ambientais ainda fazes esta quantidade toda de lixo? Então o que é que eu pensei? Por um lado, o que eu tinha maior quantidade era os resíduos indiferenciados, e eu na altura encomendava um cabaz de legumes e frutas biológicas a um casal de agricultores, que entretanto se tornaram meus amigos, e pensei assim, bem, de certeza que eles fazem compostagem. Então perguntei-lhes se eles faziam, eles disseram que sim, pronto, ficou logo resolvido. Eu acho que 50% dos resíduos reduziram logo aí, porque eu todas as semanas, quando ia buscar o cabaz, entregava. E depois, a outra questão eram as embalagens de plástico alimentares, não é? Então, no fundo, é um bocadinho assim que cresce o Lixo Zero Portugal. Eu estou a olhar para essas embalagens e penso, eu tenho que começar a comprar a granel, não é? Eu fui mais uma vez para a internet, descobri o blog da Bia Johnson, no Zero Waste Home. Ela vivia este estilo de vida já há alguns anos, e eles eram uma família de 4 e um cãozinho, e faziam um frasco de lixo deste tamanho. E eu pensei, bem, eles são 4 e um cão, portanto eu consigo fazer muito melhor que isto. E no fundo foi essa a motivação. E comecei na altura a contactar várias lojas em Portugal, eu comecei pelo Distrito do Porto, depois acabei por contactar lojas do país inteiro, ou seja, no fundo mercearias, algumas especializadas, outras nem tanto, mas que tivessem uma secção a granel para eu perceber o que é que eu podia comprar a granel e, acima de tudo, se eu podia levar os meus frascos e sacos, porque também estar a comprar a granel, mas usar o saquinho de plástico também não fazia sentido. Claro. E na altura achei que a plataforma melhor para, no fundo, criar uma comunidade era o Facebook, e portanto criei um grupo de Facebook, que na altura, eu vou ser muito honesta, achei que ia ser eu, e entretanto uma rapariga que eu tinha conhecido nas redes sociais, que também estava apaixonada por estes temas, e hoje em dia já somos mais de 11 mil membros, portanto é espetacular de facto ter visto que a comunidade cresceu assim tanto, e foi um bocadinho a partir daí, ou seja, na altura estava a conciliar várias coisas da minha vida, portanto trabalhava como gestora de projeto, cerca de 12 a 14 horas por dia, que eu não recomendo a ninguém. Tinha o blog, dava aulas de yoga e comecei também aos poucos a fazer workshops nesta área da sustentabilidade e, portanto, só podia correr mal e, como eu costumo dizer, ainda bem que correu. Na altura foi diagnosticado burnout e depressão e, no fundo, foi o empurrãozinho da vida que eu já precisava há muito tempo para me despedir e para me dedicar inteiramente às minhas paixões. Portanto, isto aconteceu em 2017, portanto, desde essa altura que, de facto, vivo nessa união entre vida pessoal e vida profissional e as minhas paixões e é muito bom. Maravilha. E não faz. Agora é que faz todo o sentido o Anna Go Slowly, não é? Porque não está a fazer nada Sem devagar. dúvida. Que espetáculo, é super inspirador esta história que partilhaste aqui e as voltas que a vida dá, não é? E é mesmo cíclico, depois tu voltaste lá à tua história inicial. Uhum. Diz-me aqui uma coisa, nós falamos muito hoje em dia sobre consumo consciente, sustentabilidade, hum, os R's, não é? A Sim. reutilização, recusar e por aí fora. Explica-me, quais são as diferenças de conceitos, sobretudo entre o consumo consciente e a sustentabilidade. Uhum. Parecem parecidos, às vezes usa-se o mesmo termo para dizer coisas. Qual é assim a grande diferença? Sem dúvida. A sustentabilidade, pronto, virou assim um chavão, não é? E muitas vezes agora até já se começa a banalizar de tal forma que as pessoas já, parece que já nem ouvimos a palavra, o que é uma pena, porque é uma palavra para mim muito bonita e eu vejo a sustentabilidade no seu sentido, né, lato geral, no fundo é a capacidade que nós temos de satisfazermos as nossas necessidades sem comprometer as necessidades depois das gerações futuras. Mas eu gosto de pensar na sustentabilidade de uma forma um bocadinho mais abrangente e para mim ela tem que ter sempre em conta três grandes vertentes, que é o eu cuidar de mim, porque no Uhum. fundo a história que eu partilhei antes, eu estava a ser super sustentável com o planeta, mas estava a ser zero sustentável comigo mesma. Portanto, não é, eu não estava, havia uma parte da sustentabilidade que eu não estava a ter em conta. Eu fui anotar Portanto, aqui uma coisinha sobre isso, quero perguntar.
ser sustentável comigo, ser sustentável com o outro, não é? Nós vivemos em sociedade, e ser sustentável com o planeta, porque também, se eu for sustentável comigo e com o outro, mas não querer saber do planeta, não quiser saber do planeta, também não vou ter sítio onde morar. Portanto, eu vejo a sustentabilidade desta forma, não é? Como esta tríade que tem que estar sempre em ligação uma com a outra. E ao mesmo tempo, quando eu cuido de mim, também estou a cuidar do outro e vice-versa, e quando cuido do planeta, estou a cuidar de todos, não é? O consumo consciente, no fundo, é nós pararmos um bocadinho, ou seja, eu diria que é, acima de tudo, é o consumo exatamente contrário ao consumo que a nossa sociedade veicula, não é? Nós vivemos numa sociedade de consumo, feliz ou infelizmente, para umas coisas é bom, para outras coisas é muito mau, e tudo o que nos é passado pela publicidade, seja pela televisão, pelas redes sociais hoje em dia, não é? Porque antigamente, eu durante muitos anos não tive televisão, na verdade eu tenho televisão, mas tenho o aparelho de televisão, não Sim, vejo propriamente televisão, gosto é, liguei o computador e vejo séries ou canais do YouTube e tudo fazes tu mais, a tua gestão, não é? És faço a tu minha a tua gestão. programadora. Sim, ou seja, no fundo, embora, eu pensei que eu queria dizer, ou seja, antes era muito mais fácil nós controlarmos o que é que nos entrava, portanto, eu não via publicidade, não era influenciada por aí. Hoje em dia já é mais difícil porque a publicidade está mesmo em todo lado, até nas redes sociais. Portanto, por mais que tu tentes filtrar, ela está sempre a aparecer. E no fundo a publicidade diz-nos uma coisa, se nós pudéssemos reduzir a uma frase, a publicidade toda diz o mesmo, que é você não é suficiente. E nós ouvirmos isto todos os Uau! dias, isto vai ficando aqui no inconsciente. E, portanto, é natural, por isso não se sintam mal quem estiver desse lado, quando às vezes dá conta que não queria comprar nada e já comprou três ou quatro coisas e olha e, fogo, eu já comprei e nem sequer me apercebi, não é? Pronto, estou a exagerar um bocadinho, mas O que é muitas que eu vezes vou fazer acontece com isso. isto tudo agora, que são coisas que eu nem preciso, não é? Exatamente, Às são vezes coisas são que eu não coisas. preciso. Portanto, no fundo, o que é o consumo consciente? É muito contracorrente. É eu dar um passo atrás e pensar, eu preciso efetivamente disto. E quando eu decido que preciso, vamos imaginar que eu preciso comprar um casaco novo, ok, e vem aqui outra grande parte do consumo consciente, que é, quando eu vou escolher os produtos ou serviços que eu quero adquirir, eu tenho que pensar no meio ambiente, no impacto que teve a nível do meio ambiente, o impacto humano e o impacto no animal. E quando eu digo aqui, portanto, o impacto no ambiente tem muito a ver com todos os materiais, que tipo de materiais, como é que eles são extraídos do ambiente, depois todo o transporte, ou seja, toda essa pegada, não é? Depois a questão humana, as pessoas recebem salários justos para estarem a produzir aquele tipo de coisas. O local de trabalho é um local, às vezes as pessoas estão em fábricas, não é? Na produção de roupa, sobretudo, a indústria de fast fashion, sítios sem janelas, elas só podem ir, por exemplo, uma vez por dia à casa de banho, coisas horrorosas. Quem quiser até, vou deixar aqui um parênteses, quem quiser saber mais sobre isto, eu recomendo verem o documentário da True Cost, o verdadeiro custo, percebemos realmente como é que é esta realidade, e depois toda a parte animal, ou seja, perceber se houve sofrimento animal para a produção desta peça, né, deste serviço, deste objeto, e no fundo perceber todas estas questões. E perceber se aquela marca que eu vou, não é, onde eu vou adquirir o produto, ou aquela empresa, tem de facto em conta todas estas áreas que para mim são importantes. E isto é um bocadinho difícil, eu sei que sim, é bastante desafiante, que é, nós na correria do dia a dia, muitas vezes nós não temos tempo para perceber, que demora muito tempo estar a estudar uma marca, porque muitas vezes as marcas não são transparentes, ou seja, aliás, não são transparentes e usam publicidade enganosa, não é? Usam estes chavões, é uma peça verde, tem algodão orgânico, é sustentável, e o consumidor muitas vezes acredita porque não tem efetivamente tempo de estar a confirmar tudo. Por isso é que eu digo, uma espécie de atalho aqui que é o mais fácil é nós percebermos, se tivermos pessoas que nós admiramos, que acompanhamos o trabalho já há muito tempo, que sabemos que são até embaixadores de certas marcas e confiamos nessas pessoas, o mais fácil é, ok, olha, vou confiar nesta pessoa e vou tentar adquirir produtos desta marca. Alguma marca que nós já temos uma confiança há muito tempo, já seguimos, já acompanhamos há muito tempo, coisas às vezes locais, não é? Uma coisa, nós irmos, por exemplo, a uma mercearia que tu tens ao pé de casa, tu já conheces, ou seja, tu sabes que o teu dinheiro, não é? Vai ajudar aquela família. Isso é muito mais importante do que tu estás a dar o teu dinheiro para uma grande cadeia alimentar. Sabes que Não eu quer dizer penso que não o muitas possas vezes. fazer, mas Diz, desculpa, Ana, diz. não quer dizer que não o possas fazer de vez em quando. Aliás, não é por acaso que as grandes cadeias de supermercado estão em sítios estratégicos, não é? Muitas vezes no caminho para o trabalho ou para casa. E está tudo bem, nós não temos que ser perfeitos e fazer tudo só na mercearia local. Mas se nós tivermos esse tempo e tivermos essa consciência e pudermos de vez em quando fazer isso, eu acredito que nós nos vamos sentir melhor connosco. E depois, não foi por acaso que eu disse há bocadinho que me tornei amiga dos meus agricultores, entre aspas, é que cria-se uma relação tão próxima, não é? De proximidade tão grande, que ir às compras passa a ser um prazer e não mais uma tarefa que nós temos que despachar da nossa lista.
sim, sem dúvida. Eu estava aqui a ouvir-te e a pensar no seguinte: tu estavas a dizer, então eu vou gastar este dinheiro e vou estar a ajudar esta família ou esta produção ou esta loja aqui da minha zona, mas eu também penso no contrário. Se eu comprar este produto, eu vou estar a prejudicar o ambiente, o mundo, porque eu realmente não preciso dele, ou porque eu posso comprar uma coisa mais sustentável, ou porque eu posso comprar um produto melhor e que vai servir melhor aquela pessoa que o vai receber. Então, ou posso, exatamente, ou posso, imagina, um produto alimentar é muito melhor do que uma coisa que a pessoa não precisa, Sem dúvida. porque desaparece, não é? É consumido, desaparece, e não traz aqui prejuízo. Portanto, não é só pensar como é que nós vamos ajudar, como é que nós podemos ajudar, mas é também termos a consciência, não sei se isto faz sentido ou não para ti, mas é também Uhum. termos a consciência que todo o consumo, ou quase todo o consumo, não vamos para todo o consumo porque nós precisamos consumir, mas parte do consumo ele prejudica. Sem dúvida. Eu diria que a maior parte do consumo prejudica. Às Pronto. vezes, quando falamos destes temas, eu costumo dizer, o mais sustentável possível era nós não existirmos no planeta, não tenham qualquer dúvida. Isso era o mais sustentável, porque nós estamos a fazer mais mal do que bem. Sim. Agora, o que eu penso é, eu não sou perfeita, eu própria também não sou perfeita, nem um pouco mais ou menos, mas no fundo eu tento compensar. Ou seja, eu tento sempre pensar que vou fazer a melhor escolha naquele dia, ou a menos má, como quisermos, ou a melhor ou a menos má, porque a perfeita eu não consigo fazer, a perfeita era não consumir de todo. Só o Uhum. facto de estarmos aqui a respirar, nós já estamos a poluir, não é? Portanto, tentar tirar esse peso, até Sim. porque é um tema que se fala muito hoje em dia, que é a ansiedade. Eu tenho visto isso Olha, muito também nos jovens. Eu sim. gostava só de partilhar esta história. Eu tive uma vez recebi um e-mail de uma menina de 11 anos, que adorei receber esse e-mail, porque ela disse-me que leu o meu livro todo. O meu livro Está está ali atrás. recomendado a partir do 10º ano. Tu E desse-me. ela, portanto, 10º ano, está no Plano Nacional de Leitura a partir do 10º ano. E ela, com 11 anos, leu o livro. Portanto, eu fiquei fascinada e ela contou várias coisas que tinha gostado no livro. E depois, a outra parte do e-mail era bastante angustiante, em que ela dizia que estava muito preocupada com estas questões e via que na turma dela mais ninguém queria saber. E, portanto, ela depois falou de uma série de iniciativas e coisas que queria fazer na escola, mas que ninguém a acompanhava. E no fundo o que eu tentei fazer ao responder a esse e-mail, e eu tento sempre quando recebo esse tipo de e-mails, seja de pessoas, não é, de alunos ou pessoas mais velhas, é no fundo tirar um bocadinho de peso e trazer leveza, que é tu já fazes tanto, concentra-te naquilo que fazes e tenta rodear-te de pessoas que sejam mais parecidas contigo, porque senão tu vais estar sempre a ver quem está a fazer mal e vais te sentir muito sozinha e no fundo é uma luta em glória. E então mandei o e-mail, não é? Respondi e depois fiquei sem saber muito bem o que é que se passou, até porque ela na altura também dizia que queria começar a ter refeições vegetarianas, mas obviamente ela não cozinhava, portanto tinha que ser uma decisão dos pais. E foi muito curioso, depois quando eu apresentei o livro na minha terra natal, a Póvoa de Varzim, essa aluna era da Póvoa, e ela foi à apresentação do meu livro com a mãe. E quando ela chegou lá, depois ela apresentou-se e eu, obviamente, me lembrei logo, e disse, então, e como é que tu estás? Ela disse, olha, estou muito melhor, entretanto, e portanto falou de várias coisas que começou a fazer com algumas colegas na escola que de facto se importavam mais com estes temas, e em casa os pais também começaram a fazer algumas refeições vegetarianas, não sempre, mas começaram a fazer algumas e portanto isso foi importante para ela, não é? E fiquei muito feliz porque senti que de facto consegui ajudar, ou seja, por isso é que às vezes é um bocadinho prejudicial nós também querermos fazer tudo e o máximo, e às vezes também enquanto pais passarmos isto aos nossos filhos, porque há crianças que efetivamente ficam mesmo muito estressadas com estes temas e ficam angustiadas porque veem que as coisas más estão a acontecer e que há uma série de pessoas que não querem saber, portanto é importante ter sempre aqui este equilíbrio, por um lado, ok, saber que há estas opções todas, mas por outro também trazer esta leveza, acho que isso é muito importante. Angústia era a palavra que eu tinha escrito aqui há bocadinho, quando estava a ouvir, porque efetivamente é uma coisa que eu vejo muito junto dos jovens, essa angústia, a noção de que estão a remar contra uma corrente e que não têm pessoas Uhum. ali a levar a mesma bandeira que eles, e isso que tu trazes é extremamente importante, ou seja, termos aqui a noção de que é possível fazermos algumas coisas, como tu estavas a dizer, não sempre, mas a maior parte das vezes, se eu puder escolher, eu vou Uhum. escolher a melhor coisa. E há alturas em que não vai dar para escolher, seja qual for o motivo, mas no dia a seguir, ou passado um bocadinho, nós voltamos a acertar. E por outro lado, uma das coisas que também me parece, isso vai ao encontro de nos rodearmos de pessoas que fazem, que têm o mesmo propósito que nós,
Uhum. mas também vai aqui um bocadinho mais longe no sentido em que influencia as pessoas. Sem dúvida. Onde é que eu quero chegar? Muitas vezes é melhor nós não querermos educar o outro, mas mostrar como é que se faz. Ou seja, eu recordo-me que há uns tempos eu estava numa mesa e muita gente dizia que eu não consigo resistir a qualquer coisa, ou a minha irmã não resiste a sapatos. E toda a gente falou e partilhava dessa ansiedade do consumo e quando vou a ver eu só uso parte do meu guarda-roupa, eu compro coisas novas, mas depois acabo por não as usar. Este sentimento que muitos de nós temos. E eu não falei, eu não disse nada. E no final, alguém se lembrou e perguntou: e contigo é a mesma coisa, Magda? Eu disse: não, não, já não é assim. Eu neste momento faz-me imensa confusão ter um guarda-roupa cheio. E aquilo Uhum. que eu mais quero é libertar-me das coisas que tenho. E é muito engraçado, eu não sei se isto te acontece. Chegar, ir a uma loja, passar, entrar numa loja, eu gosto de vez em quando entrar numa loja e ver, e olhar e perceber que não preciso de nada. Não Uhum. preciso de nada. Tudo aquilo que lá está não me vai acrescentar absolutamente nada. Há uns anos eu fiz um workshop com a Cacau. Ela veio cá a Portugal, era um workshop sobre estilo pessoal. E esse workshop foi, assim, uma virada de chave, como se diz no Brasil, porque a partir daí eu passei a comprar muito menos. Um dos Uhum. exercícios que nós fizemos foi aquele clássico de libertar o armário, percebermos o que é que já não nos serve, as roupas com as quais nós não nos identificamos ou não usamos mais. E depois o segundo exercício era perceber quais eram as peças que nós precisávamos de comprar para poder usar o guarda-roupa todo. Uhum. Sabes qual era a minha peça? Uhum. Era um casaco branco. Um casaco de malha branco. Era a única coisa que eu precisava. E esse casaco de malha é uma coisa impressionante, não é? Uhum. Mas como é que uma única peça faz com que um guarda-roupa seja todo ele funcional? E aquele exercício foi um exercício muito interessante de autoconhecimento, de escolha de quem é que eu quero ser, porque a roupa comunica. Nós já fizemos aqui um podcast acerca disso e depois eu vou pôr aqui na lista também para ouvirem. E vai muito ao encontro daquela frase que tu disseste, espetacular, que é aquilo que a publicidade nos diz é que nós não somos suficientes. Uhum. Olha, há outra frase que eu adoro e acho que fica muito bem aqui, que é: nós compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionarmos pessoas de quem não gostamos. Eu adoro esta frase e falo sempre nela porque a frase foi dita pelo Dave Ramsey, que é consultor financeiro americano, que ajuda as famílias endividadas. Portanto, a realidade dos Estados Unidos é um bocadinho diferente da nossa, mas eu acho que esta frase também se adequa um bocadinho aqui à realidade portuguesa. Não que nós façamos isto de uma forma consciente, como é óbvio, mas lá está, como a publicidade nos está sempre a entrar, nós muitas vezes há esta necessidade e nós somos seres sociais, portanto é natural que haja esta necessidade de queremos comprar, queremos mostrar. Desde que nós façamos isto de um lugar de consciência, está tudo bem. Porquê? Porque quando eu faço a partir de um lugar de consciência, eu não vou continuar a comprar as mesmas coisas. E eu posso falar de experiência própria, eu era absolutamente viciada em compras. Eu sempre que digo isto, completamente, eu sempre que digo isto, parece que estou a falar de outra pessoa. É muito estranho dizer esta frase sobre mim própria. Eu era daquelas pessoas que ia aos centros comerciais pelo menos uma vez por semana, se quando não ia três, quatro ou mais, eu sabia as coleções todas de cor. Eu sabia mais do que as funcionárias das lojas. As minhas amigas, quando precisavam de saber se havia alguma peça, onde é que era determinada loja, elas ligavam. E eu dizia, Não olha, eras tu. Não eras esta tu. loja é no piso X, ao lado não sei o quê. Era incrível. Ontem, por acaso, eu fui ao centro comercial com uma amiga, precisava mesmo de ir lá comprar uma coisa, e foi muito engraçado que ela disse: eu estou na loja X, e eu disse: olha, estou tão feliz por dizer isto, mas eu já não faço a mínima ideia onde é que é. Portanto, eu costumo dizer que se eu conseguir curar-me, qualquer pessoa consegue. Alguns truques que eu deixo aqui para isto, que é nós tentarmos controlar, é como se tivéssemos um polícia à porta. Portanto, nada nos adianta nós destralharmos, não é? Vamos imaginar que nós agora destralhávamos o nosso armário, não é? Fazíamos o exercício como tu fizeste no workshop, mas depois, se eu não tiver um polícia à porta, eu vou voltar aos meus hábitos antigos, eu vou voltar a adquirir. Portanto, acima de tudo, ter esta polícia à porta e perceber: será que eu preciso mesmo desta peça? Quantas horas é que eu tive que trabalhar para comprar esta peça, não é? Esta normalmente ajuda sempre, sobretudo para aquelas pessoas que não gostam do que fazem, então é infalível. E depois pensar, como nós falamos nesta questão do consumo consciente,
Quem é que produziu aquelas peças? Se uma t-shirt custar 2 euros, houve Sei muito qual. sofrimento humano por trás, houve trabalho infantil, provavelmente. Portanto, pensar nessa parte. Depois, quanto tempo é que a peça me vai durar? Que trabalho é que eu vou ter a cuidar da peça? Tenho espaço em casa para guardar? Portanto, combina com as outras coisas que eu tenho em casa, não é? Portanto, pensar um bocadinho em tudo isto. E isso vai ter um peso grande depois quando eu decidir comprar alguma coisa, sem dúvida. E também considero importante seguirmos páginas que fomentem este tipo de consumo e onde as pessoas aparecem muitas vezes com a mesma roupa, foto atrás de foto, não é? Não estou a dizer que ela vai usar a roupa todos os dias, a mesma roupa todos os dias, não é nada disso, mas que o mesmo blazer já foi usado lá atrás, aquele brinco eu já vi há 3 anos numa fotografia. Porque nós não Sem precisamos de dúvida. estar sempre a mudar. E quando nós nos colamos a estas pessoas que hum, têm um determinado estilo de vida, comunicam bem, têm pessoas que as seguem e não têm, eu vou usar a palavra, vergonha de usar a mesma roupa, porque muitas vezes, os mesmos acessórios, porque muitas vezes, se eu uso sempre roupa nova e a última tendência, isso também revela. Se é verdade ou não, não sei, mas pode induzir a um determinado estatuto social que não tem nada a ver. Uma coisa é o estatuto social, outra coisa é a consciência que eu tenho Uhum. daquilo que eu estou a fazer, da forma como eu estou a consumir. E estas questões, do meu ponto de vista, merecem ser banalizadas. E isto sim, banalizou-se a palavra sustentabilidade, mas estes comportamentos precisam de vir, de serem mais vistos Sem dúvida. para percebermos que, olha, eu gosto daquela pessoa e ela não tem problemas em repetir, não tem a última sapatilha do momento, não tem a última camisola, mas anda sempre com aquela que eu já vi há 2 anos, ou, não é? Faz sentido isto, Ana? Completamente, nesse sentido. Aliás, eu quando fiz até a apresentação do livro, na altura as fotografias que fiz para o livro, depois várias campanhas que fiz a seguir, usava sempre a mesma camisa de ganga. Ainda a tenho, e é uma camisa em segunda mão, e faço questão até quando, dependendo do que é que eu quero estar a promover na altura, ou o trabalho que estou a fazer na altura, eu faço questão de usar coisas em segunda mão também, ou seja, e falar sobre as peças que estou a usar, porque para mim é muito importante eu também ser um exemplo vivo daquilo que eu estou a falar. Nada me adianta estar a promover uma série de coisas se depois na prática eu não faço. Não quer dizer que eu não possa ter de vez em quando uma peça completamente nova, que não é em segunda mão, mas a maior parte do meu guarda-roupa é em segunda mão. E o que eu acabo por dizer sempre é a peça mais sustentável é a que já existe. Portanto, felizmente que há muitas marcas, efetivamente, que hoje em dia têm a questão do algodão orgânico e toda esta parte que nós falamos do consumo consciente, ou seja, não há sofrimento animal, até tem imensas coisas vegan, as pessoas que estão a produzir as peças recebem o seu salário justo, e sim, é de facto uma marca sustentável, mas se eu puder adquirir em segunda mão, isso ainda é mais sustentável do que eu estar a adquirir uma peça nova. Portanto, é muito importante esta questão do consumo em segunda mão, não é? No fundo é a reutilização das peças, é prolongar a vida útil de tudo aquilo que nós já temos. Nós já temos, sem dúvida. Olha, quando eu penso em ti, eu penso também naquilo que tu falaste há bocadinho do minimalismo, do slow living, da Anna Go Slowly, não é? E conta como é que tu começaste a andar mais devagarinho, que modo de viver é este? Nós vivemos tão acelerados, eu acredito que todos nós comecemos a pensar agora que precisamos mesmo de desacelerar, porque a vida está difícil, está muito intensa, nós não estamos a aproveitar, não estamos a saborear as coisas, não é? Vivemos já no, não é no imediato, mas já vivemos mais para a frente, não é? E esta ideia da cultura, do fazer, e por aí fora, não é? Trabalha enquanto os outros dormem, não é? Dessa estupidez do trabalhar enquanto o outro está a dormir, que nos está a prejudicar a todos. Conta-nos mais sobre isto, sobre o slow living e sobre a importância de nós começarmos devagarinho, porque é uma mudança também, não é? É A uma mudança muito diminuir-se grande, muito muito difícil. grande. Conta-nos. Mais uma vez, é uma mudança contracorrente. Olha, deixa-me só contar-te como é que surgiu o nome Anna Gosoli, né? O nome do blog. E portanto, eu inspirei-me num mantra de um monge budista que eu gosto muito, que é o Thich Nhat Hanh, que já não está vivo, mas que continua, a escola dele continua ativa, e eu gosto muito de fazer as meditações, que é dentro da escola de Mindfulness, e ele tinha uma frase, um mantra que dizia Smile, breathe and go slowly, né? Sorri, respira e anda mais devagar, e vive mais devagar. E no fundo eu sempre fui muito acelerada, ainda hoje sou, portanto é uma tendência que eu tenho que combater, porque a minha tendência natural é ser acelerada, é andar rápida, falar rápida, fazer várias coisas ao mesmo tempo.
E então, nessa altura, quando eu criei o blog, não é? Voltando um bocadinho atrás na minha história, eu sentia que, de facto, eu trabalhava muitas horas, tinha começado a trabalhar há 2, 3 anos e já estava naquele ritmo, não é? Que, no fundo, é o ritmo que a sociedade nos diz que nós devemos ter, mas eu não estava a sentir aquilo da melhor forma no meu corpo. Eu sempre tive tendência a ser um bocadinho ansiosa desde criança e percebi que aquilo não me estava a fazer bem. Então, no fundo, ter-me focado neste mantra e ter encontrado este nome para o blog era uma forma de, ok, Ana, tu consegues fazer tudo o que queres fazer, que eu sei que tu gostas de fazer muitas coisas, mas consegues fazer estas coisas mais devagar. Isso é importante para ti, até a nível de saúde é muito importante para ti. E no fundo, o facto de eu ter reduzido muito a quantidade de coisas que eu tinha ajudou-me precisamente a viver devagar. Eu posso dar um exemplo assim muito prático. Para limpar a casa, por exemplo, eu era absolutamente também viciada em limpezas. Gosto muito, para mim continua a ser super importante ter as coisas muito limpas e organizadas, já não sou a maníaca das limpezas que era, portanto, isso também me trazia muito peso, muito stress. Imagina, eu era capaz de demorar um fim de semana inteiro a limpar a casa, na altura eu vivia num T2+1, depois do minimalismo, passei a limpar a casa toda numa hora e meia, no máximo, a limpar tudo. Porquê? Porque eu deixei de ter tralha, não é? Porque no fundo, nós nem somos bons para nós próprios, nós adquirimos as coisas, a achar que nos estamos a presentear, porque eu trabalhei muito, porque eu sofro muito, então vai mais uma coisinha, né? E no fundo estamos a preencher aqui um vazio. Esta questão das compras, a questão do ritmo acelerado, depois posso falar um bocadinho mais à frente disto, mas nós estamos a preencher um vazio, que eu acredito Fala, que todos fala, nós, fala agora, fala todos agora. nós nascemos, eu acredito que todos nós nascemos com uma espécie de vazio. Porquê? Nós, no fundo, se pensarmos bem, nós nascemos com o estranho, nós não nos conhecemos. Portanto, eu acredito que uma das missões de vida de cada um de nós é conhecermos a pessoa com quem estamos. Senão nós vamos nascer e vamos morrer com esse estranho, não é? E, no fundo, este vazio que todos temos, nós somos educados a preenchê-lo com coisas, com tempo, não é? Esta coisa do, eu estou muito ocupada, não é? Parece que até calha bem eu dizer, não, mas hoje não posso falar porque eu estou ocupada. E tu dizes, ela está muito ocupada, ela tem uma vida muito ocupada. É uma pessoa que trabalha muito, como se isso fosse uma coisa boa. E então crescemos neste ritmo e vamos, obviamente, depois necessitar de preencher isto com mais ocupação, mais presentes. Eu lembro perfeitamente já, depois de ter estas consciências todas, mesmo assim, eu, quando estava a trabalhar as 12, 14 horas por dia, eu própria achava que, pronto, já não comprava roupa, mas, por exemplo, comprava mais comida, mais coisas, sei lá, coisas gourmet, coisas para ir às lojas a granel, e dizia, não, porque eu mereço, eu tenho que comprar isto porque eu, de facto, eu trabalho tanto, sofro tanto, na altura o trabalho já era, de facto, um sofrimento, que eu preciso de comprar mais. Ou seja, eu própria, já tendo essa consciência, estava um bocadinho a fazer isso, com outras coisas, se calhar menos más, digamos assim, mas estava a fazer. Portanto, é muito importante dar este salto para fora e perceber o que é que eu estou a fazer. Por isso, às vezes, quando me perguntam assim, Ana, destas dicas todas que tu partilhas, se pudesses só dizer uma, qual é que dizias? Eu dizia mesmo viver mais devagar. Porque quando nós vivemos mais devagar, nós temos tempo para parar e para pensar naquilo que está à nossa frente. Será que este iogurte me faz bem? Será que esta peça de roupa me traz tranquilidade, me traz paz de espírito? Este objeto, será que eu gosto mesmo de olhar para ele todos os dias? Não é um objeto que está na entrada da minha casa? Quer dizer, uma coisa que está na entrada da minha casa tem que ser uma coisa espetacular. Aliás, tudo o que está na nossa casa devia ser espetacular, porque eu olho à minha volta e é tudo maravilhoso e eu adoro tudo e tudo me lembra de experiências boas, não é? Portanto, trazendo este princípio a todas as áreas da nossa vida, isso só vai ser possível se nós vivemos mais devagar, porque senão nós não conseguimos. Nós vamos ter constantemente na rodinha do hamster, como eu costumo dizer, e não há tempo. E depois vamos também chegar ao supermercado e vamos pegar no que já está embalado, já está pronto, porque é o mais rápido. Portanto, acima de tudo, dar este passo atrás e dizer, ok, eu preciso de viver mais devagar. E porquê que eu preciso? Não é pensar no nosso porquê, qual é a nossa motivação. Porque se nós não tivermos motivação, se calhar hoje vão ouvir o podcast, vão ficar super motivados, vão começar, mas depois, se não houver aqui uma motivação mais forte por trás, rapidamente se vai perder. Porque o mais fácil é entrar na roda. Portanto, toda a sociedade, é isto que eu gostava de deixar aqui muito presente, toda a sociedade está montada, o trabalho está montado, tudo está montado para nós estarmos aqui, sem pensar muito, sem olhar muito, sem nos queixarmos muito, ou se nos queixarmos muito, a seguir vamos comprar outra coisa para nos deixarmos de queixar daquilo e depois outra. Isto é feito assim, não é? Não é uma teoria da conspiração, mas é mesmo feito assim, é o que é. Portanto, Basta, eu se basta fizer. ver Sim, como é que um supermercado está organizado, exatamente. Os não é? corredores centrais, sempre com aquilo que é mais importante, prateleiras ao nível do olho, sempre o que querem que nós compremos, que geralmente é mais caro, ou são as marcas que pagam mais para estarem naquelas prateleiras do meio. Por isso é que eu Os digo, se bens eu de for. grande cidade estão no fim, não é? Eu ontem tive que Exatamente. ir comprar sal, E tiveste tive que que andar percorrer.
o corredor, não é? Percorrer o supermercado todo, 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 porquê? Porque no final, na última zona, é que estava o sal. E eu só fui buscar sal. E eu Estava lá. lembro-me que antigamente os supermercados tinham sempre uma entrada nos dois lados, na parte do fim e na parte do início, e deixaram de ter, fecharam. Portanto, Claro. pode ser uma coisa boa, por exemplo, uma motivação boa. Eu vou fazer exercício, vou caminhar um bocadinho e vou buscar o sal, mas não vou olhar para mais nada, não é? Duas palas assim, Eu um para acho, cada eu lado. acho que com o tempo, isto são processos de transição, não é? Processos de mudança. E para que a coisa corra bem, eu acredito que a maior parte das pessoas que está a ouvir este podcast ou já tem alguma consciência disto, porque se o está a Uhum, ouvir é porque é um tema que lhe interessa, mas nós precisamos de ter esta consciência de que isto é tudo um processo. sem dúvida. Eu há uns anos consumia mais do que aquilo que consumo hoje, tinha uma consciência diferente, mas já tinha uma consciência, hoje tenho uma maior consciência. Já tive ansiedade de passar, de ensinar o outro, né, de educar o outro, com conversa e não, mas está a fazer mal e né? Hoje já não faço isso. Já são, tu fazes isso porque isso é a tua missão de vida. Eu escolhi, fazer e não mostrar, mas desculpa, fazer e não falar, mas acredito que daqui a uns anos eu vou estar num lugar de muito maior evolução. Portanto, isto é Uhum, sempre a melhoria contínua. E essa angústia de que falávamos há pouco, não é? Pode ser dissipada por isso. E lá está, ok, eu vou ali comprar o sal, vou fazer exercício físico, ou, sabes o que é que eu pensei? uhum. Eu podia ter ido a um supermercado mais pequeno, ao pé de casa. Era Mas isso que eu ia dizer, exatamente, é isso. esse supermercado é ao pé do meu trabalho e tem estacionamento. Pois. Ao passo que o supermercado mais pequeno nem sempre tem estacionamento e eu tinha que fazer um pequenino desvio antes de ir para casa. Uhum, Fui ali, eu sabia que só queria o sal e sabia que não ia ser desviada para nada de que eu não precisasse. Se eu me lembrasse que tinha que trazer pão, porque não tinha pão claro. em casa, iria trazer. Mas há uns anos eu precisava de uma lista e às vezes trazia coisas que não estavam na lista por impulso. Uhum, Hoje, hoje mesmo que esteja na lista, às vezes eu questiono-me, será que eu preciso mesmo disto? Tens a certeza que não tens isto em casa? Não vais comprar. Eu faço isto, não vais comprar. Não tenho a certeza absoluta que não tenho, imagina, polpa de tomate em casa. Tenho ou não tenho? Não tenho a certeza. Não vou levar. Por uhum. acaso, a polpa de tomate não é um bom exemplo porque eu uso bastante. Mas vamos supor, eu vou quase dizer, ok, tu não vais fazer isto, vais a casa ver se tens ou se não tens, porque saíste de casa sem fazer o básico, que é ver o que é que tens na tua despensa. Exato, fazer a lista. Olha, eu até gostava de dar outro exercício aqui interessante, que é isto. Lembro-me na altura vi um blog americano, já há muitos anos, que é o No Spending Month, ou seja, ficas um mês sem gastar dinheiro, digamos assim, para as compras, que é, isto pode ser um exercício muito interessante, é um exercício de criatividade também, que é olhar para a despensa e pensar assim, esta semana ou este mês, dependendo de como é que as pessoas fazem as compras, eu não vou às compras. E vou gastar tudo até ao fim. Porquê? Porque aqui também muitas vezes há um grande desperdício alimentar, que é nós compramos, sobretudo quem não compra a granel, vamos imaginar que eu preciso de fazer um bolo e só preciso de 400 gramas de farinha, compro o pacote de 1 quilo. E há coisas que muitas vezes vão ficando lá atrás na despensa. Portanto, eu gosto muito de fazer este exercício. É um exercício em que eu vou ser de facto criativa, porque eu tenho que inventar aqui receitas com o que tenho. Vou evitar uma grande quantidade de alimentos que iriam para o lixo, não é? Muitas vezes passam o prazo e tudo mais, e vou poupar imenso dinheiro. Portanto, acho que é aqui um ótimo exemplo. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás na questão de educar o outro e dar o exemplo. Essa é uma das minhas bandeiras também, que é, eu digo sempre, vocês sejam a inspiração para o outro, sejam um exemplo. Porque muitas vezes uma pergunta que eu recebo é: oh Anne, eu agora já descobri isto, quero mudar uma série de coisas, como é que eu convenço o meu marido? Ou como é que eu convenço os meus filhos? E o que eu digo é: não convences. Não se pode convencer ninguém. Todos nós temos timings diferentes. Eu posso ter despertado para estas questões agora, mas se calhar os meus filhos e o meu marido não despertaram, está tudo certo. Agora, eu sei que há coisas em casa que provavelmente vou ter que ser eu responsável por elas, porque se calhar as outras pessoas ainda não despertaram para isso. E com isto eu não estou a dizer para me sobrecarregar em relação às coisas, mas para dizer, olha, eu agora atenção que estou aqui a fazer a separação, portanto, olha, se deixares aqui, se usares, por exemplo, este tipo de embalagens ou este tipo de vidro, deixa aqui de lado, pronto, e nós até nos responsabilizamos por essa parte e aos pouquinhos, o que é que vai acontecer? Os outros vão acabar por se sentir inspirados. Isto dá para o minimalismo, dá para a questão do desperdício zero, da sustentabilidade, para o slow living. O que é que começa a acontecer? Isto aconteceu comigo. As pessoas à nossa volta começam a ver que nós estamos muito mais leves, mais felizes,
muito menos estressados, já não perdemos tempo com uma série de coisas, e as pessoas começam-nos a perguntar, oh Ana, como é que fazes isso? Fiquei curiosa, como é que... Agora parece que até tens mais tempo, então é aí que nós podemos partilhar um bocadinho, quando a pessoa se mostra receptiva, e geralmente quando as pessoas começam a perceber, elas próprias começam também a querer experimentar. Se nós estivermos a apontar o dedo e a dizer, isso não se faz assim, e devias fazer assado, isso é meio caminho andado para a pessoa de facto não querer fazer nada disso. Outra coisa muito curiosa é quando nós estamos nas compras, se tu dizias há bocado a questão do exemplo e de mostrarmos, no fundo eu estou a fazer isso todos os dias, eu vou ao supermercado, levo os meus sacos e nem sequer estou a reparar, a olhar para o lado quem é que está a ver. O que é que acontece? Muitas vezes criam-se ali conversas, porque as pessoas começam, hoje esqueci-me do saco. Lembro perfeitamente, uma vez tive uma conversa com uma senhora na caixa, esqueci-me do saco, agora vou ter que pagar, e disse, olha, faça assim, deixe sempre na mala do carro, ou deixe num saquinho à entrada de sua casa, deixe logo o saquinho, o kit das compras, e assim não se vai esquecer, menina, boa ideia e tal. Às vezes levo o saquinho do pão, e mesmo nos supermercados convencionais as pessoas dizem, menina, que saquinho tão bonito, quem me dera que as outras clientes fizessem o mesmo. E a verdade é que as pessoas ao lado estão a ouvir. E eu percebo que este estilo de vida às vezes seja um bocadinho difícil para pessoas que são um bocadinho mais tímidas, mais reservadas, porque vão chamar muita atenção, não é? Vão fazer uma coisa diferente. E muitas vezes têm medo de ser criticadas, ou de ser julgadas, não é? E o facto de termos alguém que nos está até a elogiar e a dizer, toda a gente devia fazer igual, as pessoas dizem, se calhar para a próxima também posso fazer isso. Portanto, eu acho que é uma boa forma de nós estarmos focados naquilo que é importante para nós e, sem querer, nós vamos estar a inspirar todas as outras pessoas que estão à nossa volta. Portanto, acho que isso que é bastante importante. Eu acho que este podcast já está a ser super inspirador, super inspirador. Até a tua energia, o teu ritmo traz entusiasmos, mas traz muita serenidade também. Quem não estiver a ver, vale a pena vir para o YouTube espreitar o podcast para ver a Ana. Ana, tem aqui uma questão, uma provocação. Uhum, Provocação. Então, eu lembro-me de, há uns anos, ter visto um post do Leonardo DiCaprio uhum, em que ele dizia: não viajem, não venham para aqui, não estraguem isto. Ele falava de uma ilha em específico, em que a ilha estava a ser destruída, estava cheia de plástico, havia, de facto, muitas zonas tinham sido destruídas por causa dos visitantes uhum, que queriam explorar, tirar fotografias e por aí fora. E ele colocou fotografias dessa ilha e pedia: não visitem, uhum. vejam só fotografias. Então, como é que fazemos? Não visitamos, não vamos, não destruímos, porque depois de repente vai haver zonas que não vão poder ter mais do que X pessoas a visitarem por ano, por causa justamente desta destruição. Em que é que ficamos? Uhum. Portanto, eu diria que esses sítios, obviamente, não devemos visitar e devia haver, até por parte dos governos locais, esse cuidado de perceber. Eu lembro, não precisamos de ir muito longe, eu lembro uma altura que fui à zona de Sintra, de Serra de Sintra, e fiquei absolutamente chocada com a quantidade de autocarros que passavam por ali. Eu pensei, meu Deus, isto devia ser permitido apenas metade, e depois devia haver uma parte do percurso que os autocarros nem sequer podiam passar, era só feito a pé. Portanto, eu acho que isso também parte da responsabilidade dos governos, das entidades locais, fazerem essa gestão. Claro que, se eles não fizerem, eu costumo dizer sempre isto, não? Eu não vou estar à espera que alguém acima faça, e portanto, eu não vou visitar esse tipo de sítios, eu não vou, pelo menos, nas alturas em que há mais gente. Em relação às viagens, e é muito curioso, o DiCaprio já foi até criticado muitas vezes por causa dessa questão das viagens, porque ele próprio continua a viajar e em jato privado. Mas o impacto que ele tem é muito mais positivo do que o impacto negativo que as viagens dele têm, não é? Uhum. Porque ele é um ativista ambiental que já fez imensas coisas, já fez imensos documentários, todos os dias ele partilha mensagens super importantes acerca do ambiente e, portanto, nós não podemos querer que ele seja perfeito e, por causa dele viajar, nós apagarmos tudo o que ele faz de bom. Portanto, eu acho que aí, e geralmente as pessoas que criticam são pessoas que pouco ou nada fazem, o que é muito curioso. Portanto, eu tive durante bastantes anos, eu diria que 11 ou 12 anos, eu privei-me de viajar precisamente por causa das questões ambientais. Portanto, privei-me de viajar de avião. Porque de facto o avião é aquilo que é dos meios de transporte que tem uma pegada mais poluente. E portanto eu fiz isso, lá está, com consciência, não é? Mas no fundo percebi que estava a ser demasiado exigente comigo própria, estava-me a privar de uma série de coisas, porque a verdade é que as viagens trazem um crescimento, um desenvolvimento pessoal, não é? Um crescimento do desenvolvimento pessoal enorme e permitem-nos, acima de tudo, também conhecer outras realidades,
perceber até nível destas questões ambientais, como é que os outros países estão, como é que o nosso está, que afinal não está assim tão mal, por exemplo, em termos, aconteceu-me isso agora na última viagem que fiz, muitas vezes não é que Portugal seja muito mais inovador em termos da reciclagem e fazer uma série de coisas de forma diferente, e na verdade percebi que Portugal até tem práticas espetaculares. E isto só nos é possível quando nós começamos a viajar e começamos a entrar em contacto com outras culturas e outras realidades. Aquilo que eu tento fazer, e portanto aqui há uns anos, portanto eu comecei a viajar novamente, assim mais a sério, digamos que há 1 ano e meio, 2 atrás. E aquilo que eu tento fazer é compensar a pegada da minha viagem. Portanto, mesmo que eu vá de férias, vá em viagem de férias, aquilo que eu tento fazer é, eu levo sempre, primeiro que tudo, eu levo sempre o meu kit zero waste comigo, ou seja, o meu kit de talheres, os meus copos reutilizáveis, a minha garrafa, os meus saquinhos, levo sempre. Portanto, o facto de eu estar a levar e estar a usar nos sítios, já há uma série de pessoas que estão a ver e normalmente as pessoas entram, começam sempre a falar. Lembro-me nesta última viagem em Tel Aviv, que estava a comprar, cheguei lá, fui assim um mercadinho comprar coisas, mas mesmo aí dão imensos sacos, não é? E eu mostrei logo o saco ao senhor e disse, eu tenho aqui os meus sacos. Ele começou-se a rir, até estava a dar uma música, ele começou a cantar para mim, ele disse, pois, eu já percebi que tu não queres sacos nenhuns. Pronto, e foi ali uma coisa engraçada, uma forma engraçada e que as outras pessoas que estavam à volta também estavam a ver. Outra coisa que eu faço sempre é, eu antecipadamente entro em contacto com vários projetos locais que trabalham nesta área da sustentabilidade, seja grupos que façam limpezas de praia, seja lojas a granel, tudo mais, e depois vou visitar esses sítios quando estou. O que é que eu faço? Eu tento falar um bocadinho da nossa realidade, né, do nosso país, e depois conhecer muito bem quem está do outro lado, porque é que as pessoas criaram aqueles negócios ou aqueles projetos, participar inclusivamente em limpezas de praia, também fiz isso nesta viagem, que também falei um bocadinho com um grupo de alunos no final sobre aquilo que eu uso no meu dia-a-dia, e, portanto, quando eu regresso, depois falo de todos esses projetos que conheci nesses países onde eu estive. E, portanto, isto é uma forma de também trazer falar desses projetos, porque senão ninguém falaria, dificilmente nós iríamos saber, embora, obviamente, com as redes sociais é mais fácil nós sabermos, no fundo, notícias de todo lado, mas às vezes são projetos pequeninos que não tens forma de saber, são coisas muito locais. E, portanto, desta forma eu tento compensar a pegada das viagens. Falar, se houver, por exemplo, no sítio onde eu fui, lá, imagina, lembro-me quando agora estive em Israel, aquela das praias onde eu fiz a limpeza era uma das praias com mais microplásticos, portanto é importante também falar sobre isso e porquê é que acontece isso. Se houver sítios que não se possam visitar porque têm muito turismo, falar também sobre isso, falar da questão da degradação. Geralmente eu tenho sempre, quando faço as minhas partilhas, eu partilho sempre, mas em geral a parte turística, a parte bonita, e depois tiro sempre fotos ao lixo, sempre, sempre. E uma das coisas que faço, apanho sempre lixo, sempre, todos os sítios onde vou. Portanto, eu penso assim, se todos os turistas fossem como eu, sempre que vão a um sítio, vão fazer um trilho, não é? Trilho da natureza, então eu fico absolutamente chocada como é que estão no meio do nada e há sempre lixo. Eu costumo dizer, já se sabe que houve aqui pegada humana, porque onde há lixo, há humanos. Infelizmente, nós somos um bocadinho descuidados nessa parte. E, portanto, eu tento também sempre apanhar o lixo que vou vendo. E penso isso, se toda a gente fizesse como eu, nós vamos sempre deixar os sítios por onde passamos melhores. Esta é a minha máxima todos os dias, que é o sítio, eu gosto, os sítios onde eu passo, eu gosto de deixar melhor do que aquilo que eu encontrei. Isto acontece, por exemplo, nas casas de banho públicas, que são um sítio, muitas vezes está em muito mau estado, e nós não gostamos de chegar a uma casa de banho pública e ver a casa de banho toda suja. Portanto, o que eu faço é sempre, se tiver papéis no chão, pego num bocado de papel, apanho, limpo mais ou menos, e pelo menos já fica mais ou menos, fica melhor do que o que estava. Eu tento sempre ter essa máxima, e acredito que se todos nós fizermos isso na nossa vida, seja para as viagens, seja para o que for, não há como o mundo não se tornar um lugar melhor. Sem dúvida, Ana, sem dúvida. Mas Portanto, também deixa-me só concluir. Não vamos estar sempre a viajar, não é? Porque eu sei que com as viagens baratas há esta. Ah, eu vou só ali a Paris tomar um café, não é? Porque praticamente dá para fazer isto. Obviamente que isso não faz sentido nenhum. Tirarmos o prazer das viagens, mas também usufruirmos, portanto, viajarmos mais devagar também. Não ser esta coisa do super rápido, vou e venho e parece que eu só vou lá retirar para o meu belo prazer e volto outra vez. Não, eu vou dar também. Eu vou dar um bocadinho de mim, vou falar com as pessoas, vou conhecer quem está do outro lado, vou ajudar muitas vezes aquelas pessoas, não é? Porque posso comprar alguma coisa lá ou posso, enquanto estou a consumir as minhas refeições, o alojamento, procurar, por exemplo, eu prefiro sempre alojamentos locais a grandes cadeias de hotéis, por exemplo. Portanto, toda a forma como nós viajamos também pode ter esta consciência, não é só o meu dia-a-dia. As minhas viagens também podem ser viagens de ativismo, digamos assim. Eu costumo dizer que nós vestimos a capa do ativista, é uma capa que eu gosto de vestir todos os dias, e vou sempre fazendo, não quer dizer que eu todos os dias, lá está, tenho que fazer o máximo que eu consigo. Não, há fases
como falávamos há pouco, posso estar mais cansada, posso ter menos tempo, mas eu tento que essa capa esteja sempre presente, porque é muito importante para mim, não é? Quando tu falas que viajar nos abre horizontes e que nós crescemos com o viajar, nós crescemos com a troca. Uhum, Acontece no viajar. Ir ali a país, tomar um café e fazer umas compras e voltar, não há troca, não é? Podia ir exatamente. fazer o mesmo aqui perto de casa, ir tomar um café e fazer compras também, ou até para mais, porque hoje em dia é tudo igual. Não é? Sim, Todos os shoppings são todos iguais, não há grandes diferenças, são sempre as mesmas marcas em todos os shoppings de quase todo o mundo. E portanto, sim, a troca, isso que tu trouxeste e conhecer, dares a conhecer também o teu projeto, a forma como nós aqui também fazemos as coisas, isso sim é crescimento. Isso sim é o poder da viagem que ela traz. E gostei muito dessa compensação que tu trouxeste a propósito da questão das viagens. Nós estamos quase a chegar aqui ao final do podcast. É claro que eu tinha que te pedir dicas práticas sobre aquilo que nós podemos fazer já. uhum. Deixa do teu lado. Quantas vão ser? Bem, quantas não sei, mas eu diria que acima de tudo é começar hoje, essa é a primeira, ou seja, depois que ouvirem este podcast, mesmo que já façam imensa coisa, pensem em mais uma pequenina que podem fazer. E aqui o pequenino, não é? Passinho a passinho se vai ao longe. Eu costumo dizer que a grande mudança está nos pequenos passos de cada um, e eu acredito mesmo nisso. Portanto, esta questão do viver devagar também se aplica aqui às mudanças, não é? Nós sabemos que nós somos seres de hábitos e para construirmos bem um hábito, não é? Diz que nós precisamos de 21 dias pelo menos, ou seja, eu não vou agora de repente mudar todas as minhas coisas de um dia para o outro, eu não vou também deitar tudo fora o que tenho em casa e comprar só coisas sustentáveis, não, eu vou utilizar o que tenho e à medida que forem acabando, posso ir já procurando alternativas sustentáveis, porque senão o que é que vai acontecer? Se o meu shampoo acabar agora, eu vou ter que ir a correr comprar, porque eu vou precisar, é mesmo uma emergência. Portanto, convém ir vendo aos pouquinhos, e eu na altura lembro-me que organizei dessa forma, fiz uma lista com as coisas que queria ir comprar, até podemos ir vendo os preços, ver os sítios onde são mais baratos, se isso também for importante para nós. No fundo, ir aos pouquinhos preparando essa mudança e escolher já uma que vocês consigam escolher já. Pode ser, por exemplo, se calhar deixar de beber água engarrafada, ou em vez de, para quem gosta de água engarrafada ou tem que beber por razões de saúde, em vez de comprar garrafinhas pequeninas, comprar um garrafão. Isso já faz uma diferença. Às vezes as pessoas acham que não, eu tenho que deixar de usar plástico. Não, se deixarmos a garrafinha pequenina e passamos a usar o garrafão, isso já faz diferença. Outra dica aqui em relação ao recusar, que eu gosto sempre de partilhar, o recusar é o R mais importante e que muitas vezes não se fala, não é? Sobretudo nas escolas fala-se muito do reciclar, e queria só deixar aqui uma nota que nós não reciclamos, nós separamos os resíduos para reciclagem, depois eles é que vão ser reciclados. Mas fala-se muito neste R, não é? Da reciclagem, muitas vezes fala-se um bocadinho no reutilizar, às vezes no reduzir, mas nunca se fala no recusar. E o recusar é o mais importante, porque está logo no topo da cadeia. Quando eu digo que não, eu estou literalmente a dizer, por exemplo, eu gosto de dar sempre este exemplo, na minha anterior vida profissional, e há muitos congressos, muitas conferências, não é? E davam-nos sempre aquelas cantinhas, papéis, e eu quando estava na fila, não é? Estava a ver, olha, isto não precisa, e recusava. Ou seja, eu em última instância estou a dizer às pessoas que produzem aquele tipo de produtos, canetas, bloquinhos, etc., que eu não preciso, continuem a produzir mais daquele tipo de materiais. Portanto, o recusar é mesmo mais importante. E para deixar aqui um exemplo para vocês fixarem, quando vocês estiverem a pensar em qualquer coisa se precisam, seja um casaco, seja um compromisso, seja alguém que vos pede para tomar café, se não for um sim a Cristiano Ronaldo, é porque é um não. Portanto, fiquem com esta imagem na cabeça. A mim ajuda-me imenso, porque eu vejo a imagem dele, não é, naqueles prémios da FIFA a dizer aquilo. E se não for esse sim, não é? Ou um hell yes em inglês, se não for isso, é porque é um não. E nós muitas vezes dizemos que sim porque queremos agradar, não queremos magoar o outro. Eu noto isso, países sobretudo do sul da Europa, nós temos muita dificuldade em dizer que não, porque queremos ser simpáticos e nós podemos dizer não a sorrir e podemos explicar, olha, não porque já tenho tantas canetas em casa, olha, não preciso de mais, muito obrigada e assim utiliza para outra pessoa. E explicar, porque é muito importante também para quem está do outro lado perceber e depois vai sendo mais fácil, à medida que nós começamos a dizer que não, também fica mais fácil para as outras pessoas que vierem a seguir dizer que não. Portanto, dar este exemplo, não só para mim, mas em relação às outras pessoas. Portanto, eu diria que o começar já e o recusar são as dicas mais importantes que eu posso dar hoje. Uma última, que é comecem por aquilo que é mais fácil. Porque geralmente quando nós começamos pelo mais difícil, a não ser que seja um bocadinho como eu sou muito de
Começar pelo difícil, porquê? Porque eu gosto desta motivação e eu penso assim, bem, se eu consegui o mais difícil, agora tudo o resto vai ser super fácil. Então, começar pelo mais fácil pode ajudar, ou começar por aquilo que nós temos em maior quantidade, não é? A questão que eu falei há bocadinho quando falei é da roupa e dos sapatos, não é? Que era viciada, comecei por aí, mas também a questão dos vários caixotes de lixo, não é? Eu tinha os resíduos orgânicos e os de plástico, não é? Que era o que eu tinha em maior quantidade. E para mim é importante começar a ver logo resultados, porque senão parece que nós estamos a fazer um esforço, mas que não vemos resultado nenhum. Portanto, ou esta prática de começar pelo mais fácil ou começar por aquilo que temos em maior quantidade, acho que pode ajudar bastante. Não é sobre quantificar, não é? Mas é sobre começarmos a fazer de uma forma intencional e consciente este Sem passito a dúvida. passito, que pode, eu não sei se vai reverter as coisas, não acredito, mas que pode mantê-las como estão. E há aqui uma questão que é o nosso consumo consciente de tudo, das relações, das coisas, daquilo que decidimos até ver ou ler, faz com que a nossa vida ganhe muito mais valor, muito mais significado, não é? Por isso é que Sem a Wanna dúvida. Go Slowly, não é? Essa, esse significado que nós começamos a atribuir às coisas. Eu uma vez li uma frase que dizia qualquer coisa como: nós precisamos de aceitar que não vamos fazer todas as viagens que queremos, não vamos ver todos os filmes que desejávamos, não vamos conseguir ler todos os livros que temos na nossa lista, e é mesmo assim. Portanto, Uhum. aceitar que é assim, isso talvez nos dê a certeza que não vale a pena correr, diz também uma acelerada que eu sou. Uh, Exato. eu também gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas cada vez menos, cada vez menos. Uhum. Não é só ter a noção de que não é possível aguentar-se nesse ritmo, mas também é a noção de que já não traz assim tanto prazer, porque as coisas são para serem saboreadas. Sem dúvida. Antes de terminarmos mesmo, onde é que nós te podemos encontrar? Onde é que nós te podemos ler? Aqui no YouTube podemos ver o teu livro ali atrás. Uhum. Pois é, que o Vida Lixo Zero está sempre aqui comigo. Ele foi lançado em janeiro de 2020, mas continua ainda a ser promovido, eu continuo a fazer apresentações, portanto, isso também mostra que ele é mesmo um verdadeiro Vida Lixo Zero, não é uma coisa descartável, não é como muitas vezes acontece, que isso é uma coisa que me deixa muito triste, até porque eu adoro livros, que é, lança-se um livro, ali 1, 2 meses toda a gente fala daquilo e depois não se fala mais, portanto, fico feliz ainda continuar a promover o livro. Podem-me encontrar, então, o livro podem encontrar em qualquer livraria, e também em alguns supermercados também tem, e seguir-me nas redes sociais, o Anna Go Slowly, quer no Facebook, quer no Instagram, e também o site anagoslowly.com. Ok, Ana, obrigada. Obrigada Obrigada sobretudo eu. por este discurso que é tão moderado e agregador e que nós precisamos destes discursos mais moderados, que saibam colocar até, que nos ajudem com palavras a saber dizer o que dizer às pessoas que estão à nossa volta e como é que eu posso recusar, não é? O exemplo que acabaste de dar, Uhum. como é que nós podemos recusar alguma coisa que nos ofereçam. Um, estes discursos são discursos que vão apaziguar aqui dentro, que não vão fazer com que isto seja uma guerra, porque na vontade que nós temos de mudar o mundo e de fazermos as nossas revoluções, muitas vezes estamos a fazer guerras e começamos a andar uns contra os outros, não é? Sem dúvida, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Este. Aliás, eu costumo dizer que este estilo, assim, a jeito de provocação, eu costumo dizer, este estilo de vida, não é, que eu vivo, que pode causar grande dependência. Porquê? Porque traz muita felicidade, muita alegria, muito mais saúde, muito mais dinheiro e, no fundo, traz mais propósito. Portanto, é fazer sempre as coisas pela positiva. E, acima de tudo, nós começamos a perceber que, ao vivermos desta forma mais positiva, nós só começamos a atrair coisas positivas na nossa vida. Portanto, esta inspiração é verdadeiramente contagiosa e isso é a mensagem final que eu quero deixar, é essa. Não fazer no sentido de eu vou fazer isto porque o planeta está a morrer, não, eu vou fazer isto porque isto me traz mais saúde, porque isto é mais sustentável para mim, para o outro, para os meus vizinhos, para os meus filhos, eu quero passar um bom exemplo e não há como fazer isto desta forma e não ter um retorno positivo depois do outro lado. Sem dúvida, é a minha contribuição. Termos a certeza que todos nós contribuímos à nossa maneira para que as coisas possam correr bem. Sem dúvida. Ana, obrigada por este podcast absolutamente inspirador. Vou fechá-lo aqui. Gente boa, já sabem, se gostaram deste podcast, comentem, partilhem e nós vemos daqui a 15 dias. Até lá.